Pega o seu papel e caneta, porque agora é hora da gente falar de autoestima inabalável. E para a gente começar a falar sobre autoestima, eu quero que você escreva aqui. E eu queria que você participasse. Escreva, em uma palavra, quem você é. Defina em uma palavra quem você é. Escreve aqui. Escreve aqui. Pensa em uma palavra. A primeira palavra que vier à sua mente. A primeira. Não racionaliza muito. Escreve aqui a primeira palavra que vem à sua mente. E aí defina quem você é nesta palavra. E por que que isso é importante aqui para você entender? Por que que eu estou pedindo para você fazer essa definição em uma palavra? Por quê? Autoestima é a maneira como você se enxerga. É a maneira como você se vê. Por exemplo, Patrícia colocou aqui, guerreira. É como ela se vê. A Suzana, insegura. A Yoshi, mãe. Ok, uma palavra. É a maneira como você se vê. Autoestima é essa avaliação que você faz de si mesma, de si mesmo, e que envolve, claro, várias áreas da sua vida. Por exemplo, Yoshi escreveu aqui mãe. Ela hoje se vê talvez muito mais como mãe. E isso às vezes não traduz a realidade. Por quê? Não que ela não seja mãe, mas não traduz realmente quem ela é. Neste momento, ela se define como, por exemplo, a Patrícia guerreira. Talvez essa definição não seja a verdadeira essência da Patrícia, mas sim e eu quero que você escreva aqui, um personagem. Um personagem que você cria para garantir a sua sobrevivência, para você viver a sua vida. Autoestima é a base para que você haja na vida. Autoestima é o que gera confiança. Quando você se aceita, quando você gosta de si, das suas atitudes, quando você se percebe com valor, você consegue confiar em si. E quando você confia, você age. É assim que você, por exemplo, vai poder mudar a sua vida. Quando você recuperar a sua autoestima, quando você torná-la inabalável. E o que é uma autoestima inabalável? É uma autoestima que ela consegue suportar as adversidades e as circunstâncias da vida. É aquela autoestima que ela é construída a partir de, e eu quero que você escreva aqui, autoconhecimento. Autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe verdadeiramente quem você é, quando você não vive dentro do padrão de outras pessoas ou das expectativas de outras pessoas, você, além de se autoconhecer, você consegue transformar essa autoestima em inabalável. Quanto menos você se conhece, maior é a fragilidade da sua autoestima. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Silva, em uma palavra veio a palavra, mulher de verdade. Isso então é máscara minha ou a verdade? Não sei, não te conheço. Não te conheço. Mas o que eu quis dizer é que muitas vezes a definição que nós temos no momento é apenas um recorte da nossa essência e pode ser sim um personagem. Tudo bem? Faz sentido, Silva? Eu não posso afirmar que é uma máscara ou não, mas, por exemplo, carente, alguém escreveu aqui, a Giovana, carente, ela se define como carente. Ela não nasceu teoricamente carente. Faz sentido? Teoricamente ela não nasceu carente. Essa é uma visão que ela tem de si mesma por conta das circunstâncias da vida. No momento que, digamos, ela resolve essas circunstâncias, ela não é mais carente. Faz sentido isso para você? Então eu quero que você entenda isso daqui, ó. A sua história construiu a sua autoestima. Autoestima não é algo que você compra na Amazon e vai chegar num pacotinho bonitinho para você. Autoestima é o resultado de todas as experiências que você teve ao longo da vida e que vão desde o nascimento. Ou melhor,
desde a gestação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Luísa, a Rosilene, a Zenilda, Carla Carbone. Fala, Carla, seja muito bem-vinda. A Lídia também por aqui, a Margarete, a Lide Fedelima, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Danila também por aqui, seja bem-vinda. É a sua história. A sua história construiu a sua autoestima. E aqui, inegavelmente, a infância teve um papel fundamental. A infância, o que você viveu nessa infância, o que você viveu na gestação, teve um papel predominante na construção da sua autoestima. Bom dia, Miriam. Bom dia, Nauzi. Papel fundamental. Por quê? Porque nós somos o resultado das experiências e dos aprendizados que nós tivemos ao longo da vida. Então, se você teve uma infância, um início de vida, por exemplo, com pouco afeto, qual é a percepção que talvez a sua criança teve daquela situação? Eu não recebo afeto da minha mãe, a minha mãe não está preocupada comigo, a minha mãe não gosta de mim. E quando eu imagino um bebê criando essa interpretação a partir dessas experiências ao longo da vida, ao longo da vida, o que acontece? Esse comportamento dela, depois, será um comportamento com toda a certeza de falta de merecimento. Escreva aqui, falta de merecimento. A falta de merecimento é a crença mais venenosa que existe. É a crença que faz com que você, muitas vezes, traga para a sua vida pessoas que vão alimentar essa falta de merecimento. Quer ver? Alguém aqui já ouviu a expressão dedo podre? Escreva aqui sim ou não. Alguém aqui já se autodefiniu como uma pessoa que tem dedo podre, por exemplo, para os relacionamentos? Esse dedo podre, na verdade, não existe. Por quê? Porque existe, na verdade, um dedo certo que você atrai as pessoas para aquilo que você acredita. Se aqui, na tua mente, existe uma interpretação de falta de merecimento, você vai trazer para a sua vida pessoas que vão o quê? Alimentar essa falta de merecimento. E não pessoas que vão te valorizar. Essa desvalorização que você muitas vezes sente, ela está construída aí dentro de você desde a sua infância. Por quê? Porque você não recebeu o afeto da mãe. Porque você não recebeu o amor da mãe. Você não recebeu carinho. Você não recebeu presença da mãe. E aqui eu sempre digo isso sem julgar a sua mãe. A sua mãe tinha um contexto, a sua mãe tinha uma situação que ela vivia naquele momento, mas o fato é, você, bebê, não tinha nada a ver com isso. E você, claro, é uma vítima dessa situação. Só que essa situação, ela molda a tua autoestima. E aí, sem autoestima, presta atenção, sem autoestima, você não consegue confiar em si. E como é que você vai agir na sua vida hoje, por exemplo, se você não confia nas suas ações, se você não confia nas suas escolhas, se você não confia no seu conhecimento? Eu conheço muitas pessoas e olha, eu tenho certeza que aqui nesse momento, a maioria absoluta são pessoas com muito potencial e pouco resultado. Alguém aqui se identifica com isso? Muito potencial. E olha que a maioria aqui eu não conheço. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar. Aliás, se você quiser uma sessão de avaliação gratuita, últimos dias, escreva a avaliação aqui para você ganhar uma sessão de avaliação gratuita. E aí, eu vou conhecer você, eu vou conhecer a sua história. Tudo bem? Faz sentido? A Silva, mas se o problema é com homem, porque está na mãe? Ah, mas se o problema é com homem, por que está na mãe? Tudo é de mãe, gente. Aff. Muito boa essa sua pergunta. Vou te responder. Existe sempre a causa do problema.
Existe uma causa que é visível. Então você fala o seguinte: nossa, o meu problema é relacionamento, eu só trago pessoas erradas, o meu problema são os homens. Isso é o que você está vendo? Imagine um iceberg. É aquilo que você está vendo acima do mar. Você está vendo lá uma pedra de gelo. Só que um iceberg, eu não sei se você sabe, mas a maior parte desse gelo está abaixo da linha do mar. Esse problema, ele está abaixo. É um problema que está aqui no seu subconsciente. E aqui a gente precisa entender a sua história. A falta de afeto que você talvez tenha infelizmente recebido, isso para um bebê, para uma criança, é devastador. Por quê? Porque tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Zilda, Celine, bom dia. Tudo se trata de sobrevivência. Tudo. A tua mente o tempo todo ela está trabalhando para garantir a tua sobrevivência. O bebê humano, ele não tem capacidade de viver sozinho, de sobreviver sozinho. Por isso, ele precisa de um adulto cuidando. E se essa mãe não conseguiu fazer isso, não, mas e o pai? O pai não devia fazer? Devia também. Mas a relação nos primeiros 7 anos de vida, a relação emocional é com a mãe. Então tudo que aquela mãe vive, essa criança está vivendo nesses primeiros 7 anos de vida. E se por alguma razão essa mãe está desconectada, e aqui, como eu disse, não é julgando as mães, porque essas mães provavelmente já foram vítimas das suas próprias mães e assim sucessivamente. Por isso que o problema nunca é o problema. Quando você fala assim, o meu problema são os homens. Não, o problema não são os homens. Existe um problema abaixo disso, que é a causa. Todo sintoma tem uma causa. Escreva aqui, todo sintoma tem uma causa. Janu trouxe um suco para mim. Muito bom, hein? Aliás, não sei se ela está me vendo aqui. Muito bom o suco dela. Então entenda que a gente precisa identificar a causa. E olhar a sua história é fundamental. É fundamental. A maneira como você hoje se enxerga diz muito sobre o teu futuro. Se você se enxerga com uma autoestima muito baixa, se você não se valoriza, se você se acha menor do que os outros, se você acha que, por exemplo, quando você está num ambiente de trabalho, você é a pessoa menos inteligente, alguém já se sentiu assim? Obviamente você não vai conseguir confiar nas suas ações e nas suas escolhas. E aí a tendência é o quê? É você paralisar. Você precisa fazer as pazes com a sua história, para que isso aqui se torne uma verdade. Presta atenção. O teu passado não define o seu futuro. Se você realmente fizer as pazes com a sua história, com o seu passado. Se você não fizer as pazes com o seu passado, a sua história, essa história vai continuar definindo o seu futuro. Faz sentido isso para você? O seu passado não define o teu futuro, mas se você continuar com as mesmas crenças que você tem aqui, com as mesmas programações, com as mesmas interpretações, o teu comportamento será o mesmo. Então essa desvalorização que você faz de si, ela precisa ser o quê? Eliminada. Ela precisa ser eliminada. E esse é o primeiro passo. Você precisa, para ter uma autoestima inabalável, fazer as pazes com a sua história. Tudo bem? Mas existe um segundo passo aqui. E é sobre ele que eu vou focar na minha conversa hoje. Guarda essa frase aqui. Os seus relacionamentos são um ótimo termômetro sobre a sua autoestima. Printa essa tela, guarda essa frase. Por quê? A qualidade dos seus relacionamentos diz muito sobre o que você permite ou não na sua vida.
Por exemplo, se você tem um relacionamento tóxico e você permite todos os dias ser desvalorizada, isso mostra em que nível está a sua autoestima. É um nível bem baixo. Faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Os relacionamentos que você tem, por exemplo, com a sua família, pai, mãe, filhos, isso também. A maneira como você se coloca perante essa família. Talvez você se coloque como alguém menor, como alguém que tem que fazer tudo para todo mundo. Você às vezes até se sente um burro de carga. Alguém já se sentiu assim? Porque você tem que fazer tudo para todo mundo, você tem que carregar o mundo nas costas. Isso mostra muito qual é o nível da sua autoestima. Por isso que para você construir uma autoestima inabalável, além de você fazer as pazes com a sua história, você vai ter que o quê? Cuidar dos seus relacionamentos. Você vai ter que cuidar do ambiente onde você está. Bom dia, Elisângela. Você vai precisar cuidar desse ambiente tóxico. Enquanto você permanecer num ambiente tóxico, a sua vida não vai mudar. Enquanto esse ambiente tóxico continuar te envenenando todos os dias, te enfraquecendo todos os dias, roubando a sua autoestima, enquanto isso acontecer, você não vai conseguir agir na sua vida, você não vai conseguir mudar, você precisa agir. E essa ação, ela vem dessa reconstrução da sua autoestima. Você precisa tornar essa autoestima inabalável. É uma autoestima que ela pode até tomar uma pancada, mas ela se recupera. Ela se recupera. Você precisa proteger a sua saúde mental. E eu sei que muitas vezes isso é difícil, por quê? Porque esse ambiente tóxico é um ambiente muito conhecido. É um ambiente que você está habituado a conviver há muito tempo. E não existe outro ambiente mais tóxico do que a família. E eu aqui não estou pregando contra a família. Eu estou mostrando uma realidade. Ou alguém aqui talvez não tenha nenhum problema com a família. Talvez você seja uma grande exceção e tomara que exista aqui. Mas as pessoas que acabam te abalando, as pessoas que acabam te enfraquecendo, são normalmente as pessoas próximas. Por quê? Porque elas sabem das suas fraquezas. Elas conhecem a sua fraqueza. Elas conhecem aquilo que te machuca. E muitas vezes elas fazem isso por dominação. Elas não querem perder o poder. Elas não querem perder o poder que elas têm. Então, uma maneira é o quê? É bater na sua autoestima. É tornar você fraca. É fazer você se sentir desvalorizada. É fazer você se sentir menor do que você é. É aquela pessoa que está o tempo todo apontando os teus erros. É aquela pessoa que não valoriza as suas ações. É aquela pessoa que o tempo todo desmerece o que você faz, desmerece o seu esforço, desmerece as suas ideias, onde as ideias dela, o esforço dela sempre são melhores do que o seu. Isso tudo vai destruindo a sua autoestima. Você vai se sentindo menor. E muitas vezes essa pessoa tem um papel de autoridade na sua vida que vem desde a infância. E você reconhece essa pessoa como uma autoridade. Subconscientemente você aceita o que ela fala. E por isso, aí você paralisa. E aí você fica com medo. Você fica sem ação. Faz sentido isso para você? Recuperar a autoestima é essencial. Essencial para que você possa mudar a sua vida. Enquanto a sua autoestima estiver estilhaçada, você não vai conseguir mudar absolutamente nada. Nada. Eu lamento dizer, você pode ler 800 livros, você pode fazer 50 milhões de treinamentos, você pode tomar banho gelado, você pode rolar na areia, você pode plantar bananeira, você não vai mudar a sua vida. Não vai. A mudança só vem quando essa autoestima está forte. Quando você sabe que as palavras dessas pessoas tóxicas não definem quem você é.
Quando você entende que aquilo que elas estão dizendo é sobre elas e não sobre você. O problema é que a sua autoestima está tão machucada que você permite que essas palavras elas sejam aceitas aqui pelo seu subconsciente. Você acredita em cada palavra que essas pessoas dizem. E aí você começa o quê? A agir de acordo com essas palavras. Faz sentido isso para você? Sim, essas palavras machucam e destroem a autoestima. Então você vai precisar, sem dúvida nenhuma, se proteger. E para você recuperar a autoestima, para você torná-la inabalável, você precisa se proteger desse ambiente tóxico. E a primeira dica que eu vou te dar aqui é a seguinte. Com essas pessoas tóxicas, é importante que você seja assertiva sobre o que você aceita e o que você não aceita mais. Mas busque ser gentil. Busque ser gentil e não entrar no confronto. Faz sentido isso para você? Seja assertiva. Eu não aceito mais isso. A partir de agora, eu não vou aceitar ser tratado assim. Eu não vou aceitar ouvir o que você está falando, as palavras que você dirige a mim, eu não aceito mais. Você precisa ser firme. Mas nesse momento não seja rude. Por quê? Porque senão você vai entrar num confronto. E aí a chance de você se machucar ainda mais é muito grande. Por isso que é fundamental você ter, escreva aqui, blindagem emocional. Ter blindagem emocional, que é o controle dos medos, dos pensamentos. Isso faz com que você possa falar para essas pessoas de uma maneira muito mais assertiva, muito mais gentil e não entrar no confronto. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é a primeira dica para você lidar com essas pessoas tóxicas. Segunda dica: evite de dar explicações. Quanto mais você dá explicações, mais você vai se enrolar. E o que mais a pessoa tóxica quer é te confundir. Presta muita atenção. Então assim, evita de dar muita explicação. Evita. Explique, mostre, né, o que você não quer mais, mas não explica muito. Porque quando você fica nessa busca por explicar, isso demonstra a sua insegurança. Tudo bem? Faz sentido para você? Você precisa evitar de ficar explicando demais. Se você agora decidir realmente cuidar da tua autoestima, você diz isso. Eu agora vou me proteger, eu vou me priorizar. É isso, ponto final. Sem muitas explicações. Porque isso vai evitar o confronto. E nesse momento, presta atenção, se a sua autoestima está abalada, a chance dessa pessoa te dominar é muito grande. E isso vai te enfraquecer ainda mais. Tudo bem? Terceira dica aqui que eu vou te dar. Você precisa estabelecer para essa pessoa os limites. Escreva aqui, limites claros. Limites claros. Se você não estabelecer até onde essa pessoa pode ir, até onde ela pode pisar, se você não falar isso para ela, ela vai continuar agindo da mesma maneira. Por isso que toda mudança de vida começa onde? Começa em você. Existe algo que o estoicismo diz, que é: controle aquilo que você pode e aceite aquilo que você não pode. Você não pode controlar a outra pessoa. Não está no seu poder controlar a mudança dessa outra pessoa, por mais que você queira. Essa mudança é sua, por isso que toda transformação de vida começa internamente. Isso vai refletir no teu externo e nas suas atitudes. Então você precisa definir os limites. Você precisa dizer, olha, daqui você não pode passar. Daqui eu não permito que você passe. Tudo bem? Faz sentido?
Isso é muito importante, muito importante. Eu vou te dar a quarta dica agora, mas antes de te dar a quarta dica, eu quero te lembrar que neste sábado nós teremos o Coragem Estoica. Treinamento gratuito de 4 horas, das 9 às 13. Das 9 às 13. E você pode participar, é muito fácil. Se você for na minha bio agora, tem um link lá para você entrar num grupo de WhatsApp. Ou escreve aqui Coragem Estoica que você vai receber no seu direct o link para você participar desse treinamento. É gratuito, 4 horas para você entender como superar os seus medos, os medos que hoje estão travando a sua vida. O medo de se colocar, o medo de estabelecer limites, o medo de errar, de ser julgada. A gente vai usar os princípios do estoicismo para preparar a sua coragem, para você agir. Treinamento gratuito. Treinamento gratuito. Oi Juliana, bom dia, gata. O treinamento de sábado ficará salvo? Porque estarei trabalhando no horário. Não ficará salvo. Por quê? Porque um dos princípios do estoicismo é estar em presença. É estar presente. Então eu preciso ser fiel ao que o estoicismo diz. Então não ficará gravado, tá bom, Juliana? Então assim, esse treinamento vai te ajudar muito, eu garanto para você. Boa Zenilda, boa Israelita, boa Elza também. Coragem Estoica, escreva aqui Coragem Estoica e você vai depois receber aí no seu direct o link para você entrar no grupo. Só entrar no grupo de WhatsApp, é só isso. O grupo tá silencioso, não vai ter ninguém enchendo o seu saco. Na sexta-feira eu vou mandar o link, não é aqui pelo Instagram. Isso, será pelo app Zoom, Celine. Exatamente, é pelo Zoom. Lá no grupo, na sexta-feira vai ter o link, você vai entrar e 9 horas da manhã a gente começa. Quem já fez os meus treinamentos sabe que os treinamentos, eles são profundos. Eles são profundos, eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Vamos para a quarta dica, que tem a ver, inclusive, com um dos princípios estoicos que eu vou falar no sábado, que é pratique antecipadamente. Talvez você tenha que ter uma conversa muito importante e relevante com essas pessoas tóxicas. Pessoas que são, talvez, muito próximas a você. Bom dia, Zezé, seja bem-vinda, Simone também. Praticar antecipadamente é você treinar. É treinar o discurso. É você treinar. Mamãe, papai, então, eu preciso dizer para vocês que a maneira como vocês me tratam, blá, 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 blá. Você precisa treinar isso. Praticar antecipadamente. Você vai falar assim, Gata, mas eu não sou atriz, não sou ator. Você precisa praticar. Por quê? Para que você se prepare, o seu corpo esteja preparado, inclusive com a fisiologia, para te ajudar. A fisiologia é muito importante nesse processo. Fisiologia é a maneira como o seu corpo se coloca, muitas vezes, numa conversa. Um dos princípios estoicos que a gente vai falar muito é, para qualquer situação, você sempre espera o melhor dela. Então vamos imaginar o seguinte, você vai ter essa conversa com essa pessoa tóxica, que destrói a sua autoestima e você cansou disso. Você vai esperar o melhor dessa conversa, que ela vai falar o seguinte, puxa, beleza, me desculpe, eu vou me policiar, eu vou me cuidar para não te machucar mais. Esse é o melhor, certo? É o melhor cenário possível. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se preparar para o pior, que é essa pessoa fala o seguinte, para com isso. Você fica escutando aquele Gata lá falando um monte de bobagem? Bobagem. Vou continuar do mesmo jeito. Pior cenário. E aí eu espero o que vier. Quando eu consigo visualizar esses dois extremos, eu vou muito mais preparado para essa conversa. Tudo bem? Faz sentido? Isso, Yoshi, expressão corporal. Boa, Suzana, sempre me imagino realizando essa conversa. Essa preparação, esse praticar antecipadamente, é um dos princípios estoicos de qualquer situação. De qualquer situação. Porque quando a situação, digamos, acontece,
não é uma novidade, aquilo não domina você. Não domina você. Tudo bem? E aí, como a Yoshi falou aqui, né? Expressão corporal. Mantenha a tua expressão corporal firme na hora da prática. Coluna ereta, ombros largos, queixo levantado. Treina no espelho essa conversa. Treina no espelho. E sinta o poder das tuas palavras naquele momento. Tudo bem? Faz sentido? Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Não sei quem já ouviu. Eu estudo PNL há muito tempo. É expressão. A maneira como você usa a fisiologia do seu corpo. Se você vai para uma conversa assim, ó. Pois é. Eu queria muito que você mudasse, porque eu tô triste, porque você me machuca. A pessoa não vai te respeitar. Agora, quando você chega ereta, peito estufado, voz firme, opa, eu não aceito mais o que você está falando. A gente vai colocar um limite a partir de agora. É diferente. Faz sentido isso para você? E a quinta dica que eu vou te dar aqui para você neutralizar esse ambiente tóxico é o seguinte, você já até escreveu aqui, que é blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional. Você precisa ter o controle dos seus medos, dos seus pensamentos, das suas emoções. Por quê? Porque na hora que você se colocar dessa maneira que nós estamos falando aqui, para proteger a sua autoestima, para torná-la inabalável, o seu ambiente vai ter uma reação que provavelmente não vai ser agradável, ok? E aí você precisa resistir. A blindagem é essa carcaça, essa proteção, essa armadura que você tem, que beleza, a pessoa fala e você fica lá impassível. Você não sofre. O problema é que você muitas vezes sofre, por quê? Porque não existe blindagem emocional na sua vida, que é esse controle dos medos e dos pensamentos. E a gente vai falar muito disso no sábado. No sábado. Então, ó, de novo aqui, ó, para você que chegou agora, sábado terá o Coragem Estoica, treinamento gratuito. Só você escrever Coragem Estoica aqui para você receber o link no seu direct, para que você esteja comigo das 9 da manhã, horário de Brasília, até as 13 horas. Tudo bem? Conteúdo bruto. Conteúdo, não vou esconder nada. Não vou esconder nada. Tudo bem? E aqui eu quero compartilhar uma reflexão para você entender que a verdadeira beleza reside na forma como nos vemos, não na forma como o mundo nos vê. Tudo bem? Essa é a verdadeira beleza. E você precisa, presta atenção, você precisa recuperar essa autoestima, você precisa voltar a olhar para si com a força da pessoa que você é. Você pode neste momento estar machucada, sentida, você nesse momento pode estar enfraquecida, mas você não é isso. A pergunta que eu fiz no início sobre se defina em uma palavra, talvez traduza o momento e não a sua essência. E você precisa o quê? Entender que existe aí uma mulher forte, capaz, corajosa e que pode sim ser valorizada, que deve sim ser valorizada, que precisa ser valorizada, porque o valor está aí dentro de você. O que você não pode mais é se conformar com pessoas ao seu redor destruindo a sua autoestima todos os dias. Você precisa tomar uma decisão. A vida começa a partir das decisões que você toma. Então, quando você sai daqui, dessa live, e aí você não toma nenhuma decisão, não adiantou nada. Você está aqui. Entende isso? Não adiantou.
Esse conhecimento que você está absorvendo aqui, se você não colocar em ação, de nada vai adiantar. A sua vida só vai mudar quando você decidir verdadeiramente por isso, independente das circunstâncias. Tudo bem? Faz sentido? Às vezes já tenho 46 anos de casado e sempre tento fazer esse trabalho, mas sempre ouço. Eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar para agradar ninguém. Então, o problema é você acreditar que ele tem que mudar, não é ele, é você. Ele realmente não vai mudar. Então é você que tem que tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão. E é uma escolha. Você pode escolher permanecer e se sentir desvalorizada ou se preparar para fazer uma mudança. Você acha que a vida é somente esse casamento, esse marido? Só existe essa pessoa? Não existe. Você tem que se priorizar, você tem que se escolher. A maioria das pessoas não se escolhe, a maioria das pessoas, ela prefere, como eu disse no início, viver dentro do padrão de outras pessoas. Tudo bem? No caso acima que a Eloide contou dela e do filho dela, a blindagem também? Não sei, que caso? Desculpa, eu não vi. Cadê, Eloide? O gato, eu percebo essas características do meu filho. Quando coloco o limite e falo não, ele faz coisas que percebo que é querendo me punir. Então, você talvez esteja levando as coisas para o pessoal. A gente vai falar disso inclusive no sábado, de não levar as coisas para o pessoal. Quando eu levo as coisas para o pessoal, quando eu acho que tudo se trata de mim, quando o outro diz ou faz, eu sofro. Eu sofro. Então, assim, são conclusões que você talvez tire porque tem uma criança ferida aí dentro de você. Essa criança é que ela fica triste, ela que fica irritada, ela que fica com raiva. Porque talvez você adulta olhe para essa situação do seu filho e você saiba que, sei lá, é birra dele, é o jeito dele, seja lá o que for. Tudo bem? Por isso que quando eu quero realmente ter uma boa relação com os meus filhos, eu preciso curar a minha criança interna. Eu preciso curar a minha criança interna. Enquanto a minha criança ela estiver ferida, eu nunca vou conseguir ser a mãe que eu imaginei ou o pai que eu imaginei. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tudo bem? Bom, amanhã tem live da blindagem emocional. Sim, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, e a gente vai falar sobre este assunto aqui, olha só. Renascendo das cinzas. Como superar e prosperar após uma perda. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, 8 horas, horário de Brasília. Tá bom? Então, ó, se você quiser participar do Coragem Estoica no próximo sábado, dia 26 de agosto, das 9 da manhã às 13 horas, só escrever Coragem Estoica aqui. Tem um link também na bio, vai lá na bio, tem um link, clica, é só entrar num grupo de WhatsApp, mais nada, você não paga nada. Entrou no grupo de WhatsApp, você está dentro, por quê? Lá você vai ter o link da sala do Zoom. Você precisa ter o Zoom, obviamente, instalado no seu computador ou no seu celular, tudo bem? Aliás, eu recomendo que você assista esse treinamento no computador, se possível. Por quê? Porque são 4 horas, né? Serão 4 horas de treinamento, então busque ter aí, se você tiver a possibilidade, assista no computador. Não vai ficar gravado, porque um dos princípios estoicos é exatamente a presença, tá bom? A gente já tem aí um grupo grande, acho que tem mais de 100 pessoas já no grupo, então venha, por quê? Porque é uma oportunidade de você entender como superar os seus medos através da filosofia estoica, tá bom? Então, grande abraço, a gente se vê amanhã, tchau!